Os valores das matrículas e mensalidades de escolas particulares devem aumentar em média 6% este ano. Esse aumento não acompanha a inflação, mas sim obedece a uma lei que leva em conta vários fatores. Existe uma lei específica para a mensalidade escolar, que é a Lei 9870 de 99. Esta lei, ela permite um repasse, que não é o repasse da inflação. É um repasse que deve compor uma planilha de custos, na qual se computa a inflação, o aumento salarial dos professores que não seguem a inflação via de regra, eventual aumentos de tributos e há uma coisa que deve ser muito bem explicada, que são os implementos pedagógicos. Ou seja, vamos dizer, a escola não tinha um parquinho, ela vai construir um parquinho para implemento como atividade pedagógica para que os alunos brinquem no recreio. Isto será um custo que pode ser diluído e composto no valor da anuidade. É importante que os pais fiquem atentos ao contrato, que também deve ter todos os valores detalhados. Pelo contrato, você deve observar o seguinte: a matrícula está englobada no preço da anuidade? Se não houver menção no contrato de que a matrícula englobe a anuidade, ela não pode ser computada, porque geralmente ela é diluída, dividida, pode ser dividida até em 13 parcelas, não há irregularidades nisso, tá? Outro detalhe, deve-se estar atento, porque às vezes se cobra na matrícula o aumento do professor. Não se aumenta o salário do professor, o professor entra na Justiça do Trabalho, consegue o aumento. Aí a escola quer, no meio do ano, repassar aquele aumento. Não pode, ela já cobrou previamente por aquilo. Essas coisas devem ser todas observadas. Vale também reforçar a importância da divulgação e justificativa dos valores que compõem o aumento das mensalidades. Ele tem que justificar: olha, eu estou aumentando, a inflação foi 3%, eu estou aumentando em 5%, porque eu tenho tal gasto, tal gasto, tal gasto. Essa planilha ela deve ser exposta de modo obrigatório em local de circulação de pessoas, fácil acesso, em linguagem clara. Se o colégio não faz isso, é direito do pai, até judicialmente, obter a cópia desses custos. Se houver qualquer irregularidade nesses custos, o pai pode contestar individualmente, não precisa se mover à ação coletiva, a class action, que nós falamos. O pai pode individualmente, como é relação de consumo, a pessoa pode ir diretamente no juizado. Nós chamamos juizado de pequenas causas, são juizados especiais cíveis, tá? E se o valor da contestação for inferior a 20 salários mínimos, não é nem obrigatória a presença de advogado, embora seja recomendável que se procure o advogado, mas não precisaria nem do advogado para valores inferiores a 20 salários mínimos. A lei obriga ainda que as mensalidades devem ser anunciadas até 45 dias antes do fim da matrícula, o que permite o direito de arrependimento dos pais e alunos. Há um arrependimento, sim, há a possibilidade de você reaver esse dinheiro em caso de desistência. Por quê? Porque o colégio, como ele encerrou as matrículas naquele dado dia, ele não pode dizer que deixou de vender a vaga para uma outra pessoa. Tá? Se você desistir no último dia, o colégio ainda pode falar: bom, eu não pude me disponibilizar. Mas se você se programou para 30 dias antes, você desistiu, o colégio nem essa justificativa teria. Então é possível sim reaver o valor dessa matrícula se houver alteração.